Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui, agradecer também quem está nos acompanhando agora ao vivo, pela internet. Daremos início ao evento Desafios da Internet no Debate Democrático e nas Eleições. E, para iniciar a sessão de abertura, eu convido ao palco o senhor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, o senhor Demiguetico, do CGIBR, a senhora Flávia Lefebvre Guimarães, também do CGIBR, Henrique Faulhaber, do CGIBR, e o senhor Sérgio Amadeu, do CGIBR, para começarmos as atividades do dia. Quem começa? Muito bom dia, senhoras e senhores. É com muita satisfação que iniciamos este seminário organizado pelo Conselho Gestor da Internet e que tem uma série de pautas que são muito relevantes, nacional e internacionalmente, seja por suas conexões com o poder público, com a iniciativa privada, com a sociedade civil, com a academia. Nos próximos dias, estarão aqui reunidos expoentes de cada um desses setores, e hoje, sob o formato de painéis, debatendo temas extremamente importantes para a internet, para a liberdade de expressão, para a regulação estatal e para a sociedade de um modo geral. E, na sequência, teremos, sob o modelo de oficinas, uma verticalização desses debates com aquilo que tem sido a marca do CGI, que é um modelo de participação plural e representativa das diferentes forças que integram esse mundo da internet e da regulação da internet. Eu, portanto, na condição de conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações e de membro do Conselho do Comitê Gestor da Internet, tenho a honra aqui de abrir esse painel, essa sessão de abertura, fazendo também menção à ausência do nosso presidente, o Dr. Maximiliano Martião, que, por razões previamente apresentadas e devidamente justificadas, não se pôde fazer presente nesta manhã e solicitou-me que transmitisse a todos os colegas, aos integrantes dos painéis e das oficinas e ao público que comparece a este evento para a nossa honra, as suas palavras de boas-vindas, suas palavras de satisfação e a renovação do seu compromisso com o CGI e com a sua presença no debate democrático, especificamente neste tema, no debate democrático, no processo eleitoral de 2018, no combate a excessos e na tentativa, a partir de uma posição privilegiada de conhecimento técnico do CGI, de oferecer algumas soluções e, diria eu, formular questões novas em relação a um tema que é tão relevante. Feitas, portanto, essas apresentações e dadas as boas-vindas, eu passo a palavra ao professor Demi para que, na sequência, também manifeste as suas impressões e dê aos colegas o privilégio de ouvi-lo. Bom, obrigado, bom dia a todos. Eu acho que esse é um seminário, um simpósio que vem na hora certa, é um assunto quente. Eu sou, evidentemente, mais da área técnica. Eu tenho alguma dificuldade com alguns conceitos, que são conceitos fluidos. Talvez o seminário consiga nos esclarecer esses conceitos fluidos, né? Acho que a própria verdade é um conceito fluido, depende da época, depende do instante. A pergunta é o que é verdade nunca foi devidamente respondida. E só para ir nessa linha,
O Milor tem uma frase dizendo que pior que uma mentira é uma meia-verdade. Uma meia-verdade provavelmente é pior que uma mentira, porque a meia-verdade tem verossimilhança. Quer dizer, pior do que uma mentira é uma situação que é verossímil e que te leva, então, a acreditar em algo que tem objetivos eventuais por trás, né? Então, eu teria dificuldade com o conceito do que é absolutamente verdade ou mentira. Eu acho que, certamente, nós gostaríamos de ter um processo mais tranquilo e mais limpo, mas também não acho que a gente deva tutelar o usuário. Ele deve evoluir e por si próprio, ter responsabilização sobre o que faz e deixa de fazer. Em suma, são situações complexas. Só para dar um outro comentário rápido, estava discutindo com o Sérgio Amadeu sobre a história de robôs. Nos velhos tempos da informática, Alan Turing tinha proposto um teste para você definir o que é robô ou não. Então, através de um questionário e uma cortina que você não sabe com quem está falando, você pode chegar à conclusão se você está falando com uma máquina ou com um ser humano. Eu acho que, na atual fluida situação que temos, você tem dois riscos. Primeiro, eventualmente, você pode não identificar o robô. Mas o que é novidade é que eu acho que você pode identificar um humano como sendo robô. Quer dizer, ao contrário, o teste pode achar que você está falando com um robô e, na verdade, não é. Isso é bastante, digamos, problemático e não é muito promissor, mas a gente é otimista e espera que essas coisas melhorem. Então, eu estou muito interessado em ouvir o seminário e, mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui no endereço aqui do NIC. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer a presença e a disponibilidade de vocês de, nesses próximos 3 dias, discutir temas bastante complexos, difíceis, né? Mas que eu acho que esse é o caminho para tratar dos desafios que se apresentam hoje. Sem tratar, porque eu acho que não valeria a pena, nesse espaço que a gente tem reservado nesses 3 dias, de ficar aprofundando questões específicas quanto ao cenário complexo e conturbado político que a gente vive hoje, e hoje especialmente, né? Mas eu gostaria só de pontuar alguns fatores que não devem escapar da nossa atenção nesses próximos dias. Primeiro, o teor da reforma eleitoral, que, curiosamente, apesar das preocupações do TSE, da Polícia Federal e de alguns setores do governo, com fake news, uso de robôs e etc., proibiram a propaganda paga na internet e privilegiaram o impulsionamento de notícias e de propaganda por 2 grandes plataformas que atuam de forma monopolista, em escala monopolista no planeta, né? E tiveram uma atuação bastante complicada, como se divulgou recentemente com o escândalo da Cambridge Analytica, em processos eleitorais. Depois, o fato de que essas empresas que atuam tanto como plataformas em redes sociais como no marketing eleitoral, como que eles coletam, tratam, né, e utilizam os dados para, usando algoritmos, distribuir notícias, criar perfis e definir discriminações nem sempre legítimas, nem sempre legais, com o intuito bastante complicado, e, no meu modo de ver, ilegal, de modular comportamentos, né, violando garantias que a gente tem no Brasil de proteção da autonomia da vontade, de proteção da privacidade, de proteção do direito da informação ampla. E eu acho que a gente não deve se furtar de discutir isso quando a gente entra no debate de fake news, que, no meu modo de ver, atualmente está sendo feito por um foco bastante complicado e desviado do que realmente a gente deveria tratar. E, nesse cenário de coleta de dados e uso indiscriminado e abusivo de dados, a gente tem um outro complicador que eu acho que esse evento não poderia deixar a oportunidade, como, aliás, fez o CGI alguns dias atrás, no dia 9 de março, de lutar e pedir e demandar e atuar no Congresso Nacional pela aprovação de uma lei de proteção de dados pessoais com garantias mínimas para reduzir o nível de vulnerabilidade dos eleitores, dos cidadãos, nesse contexto que a gente tem hoje.
E essa opção da reforma eleitoral, né, de privilegiar a atuação dessas empresas, é bastante curiosa quando a gente sabe que, no próprio Supremo Tribunal Federal, há diversas ações judiciais discutindo a validade, a extensão, a abrangência das regras de jurisdição que vieram e que a gente conquistou com o Marco Civil da Internet. Então, por que privilegiar empresas estrangeiras sobre as quais o próprio governo reclama a dificuldade de ter enforcement, justamente com questão de conteúdos, com uso abusivo do direito de informação, e proibir empresas nacionais de fazerem propaganda paga na internet no Brasil? Quero lembrar também, e a gente não pode ignorar, que, de acordo com a pesquisa divulgada pela Parsley em 2017, 70% das notícias acessadas pela internet são lidas nas plataformas do Facebook e Google. No começo de 2017, Facebook estava na frente, Google em segundo lugar, e depois, no final do ano, inverteram a posição. E, por fim, né, dizer que a gente precisa ter muita atenção nas iniciativas que foram feitas para combater fake news e uso de robôs, né? A gente tem projetos de lei tentando alterar o Marco Civil da Internet, garantias importantíssimas na defesa da democracia brasileira, que a gente não pode deixar passar, né, com a criminalização de condutas, com o risco de se ferir liberdade de expressão e de se imporem medidas e mecanismos que na realidade, vão funcionar como censura. Portanto, a gente tem um grande desafio aqui, e eu acho que a visão multissetorial e o debate, o trabalho árduo, eu sei que vai ser cansativo a gente discutir tudo isso nesses próximos 3 dias, mas não tem fórmula mágica que imposta de cima para baixo. Por isso, o CGI, cumprindo o seu papel, né, de promover uma discussão multissetorial e de envolvendo as bases e os setores interessados para que a gente possa, nesses próximos dias, encontrar linhas e orientações para um manual de boas práticas na internet, para que a gente fortaleça a democracia e envolva a sociedade de uma forma mais informada e mais consciente nesse debate. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu vou falar bem brevemente aqui. Acho que o painel hoje, o seminário hoje, os workshops da manhã e depois da manhã vão ser muito importantes. Eu acho que essa iniciativa do CGI-BR de se inserir nessa discussão, desde quando o CGI foi convidado a participar dessa comissão especial de assessoria ao TSE, eu acho que a gente está aqui cumprindo o nosso papel. Eu represento o setor privado, sou um dos conselheiros representando o setor privado no CGI-BR, e eu só vou fazer alguns pequenos comentários que eu acho que não cabe aqui agora, a gente não pode aprofundar nada, a gente está numa abertura, né? De fato, as questões são muito complexas, particularmente a definição do que sejam fake news, né? Porque isso vai desde a mentira absoluta até o que o Demi falou um pouco sobre a definição do que seria uma meia-verdade, quer dizer, a própria questão do que é a verdade para cada um cria dificuldades muito grandes, porque as verdades de cada um são baseadas em preceitos e conceitos de vida, ideologias, etc. Então, tem todo um terreno nebuloso em que a definição do que seja fake news, do que uma lei eleitoral pode fazer em respeito a essas notícias falsas, eu acho que vai ser um objeto importante, inclusive é a primeira mesa de hoje, né? Em relação à questão da economia, do mercado que se criou em relação às informações que as plataformas e os intermediários têm sobre o conhecimento, as informações sobre as pessoas, que isso, de certa maneira, se tornaram mercadoria e tem propaganda envolvida. Na verdade, a gente tem constatado, a nível global, que maus atores têm, como efeito colateral a criação desse mercado, têm abusado
vamos dizer, dessas informações de forma a influenciar eleições, né? Quer dizer, muito do que está se falando aqui justamente é como coibir maus atores de fazer uso desses conteúdos que se tem sobre as pessoas e que viraram mercado de forma racional e, vamos dizer, regrado por leis. Isso, o papel da empresa privada, as plataformas são empresas privadas, quer dizer, o setor privado tem um relevante papel no sentido do cumprimento da lei, no regulamento e da lei que venha a ser utilizada nas eleições. Os limites são muito difusos, quer dizer, a gente, na verdade, sabe que a gente aqui tem principalmente uma base técnica, né, ou seja, a IBR, estamos aqui como sociedade, quer dizer, não são só técnicos que estão dando opiniões sobre aspectos aspectos tecnológicos dessas questões, mas representantes da sociedade que estão aqui representando os seus setores com diferentes visões, no sentido de fazer com que essa situação possa ter um nível de controle. Agora, sinceramente, essa questão de internet e eleições, a gente chega a discutir, vai ter que discutir em que nível que a governança da internet efetivamente pode incluir essa discussão como um tema. Quer dizer, esse tema foi presente no último IGF bastante, nas reuniões que a gente tem tido, inclusive internacionais, por causa da relevância da questão das eleições que ocorreram já em outros países e que vão ocorrer aqui no Brasil, mas como é um tema que as definições ainda são difusas, a gente não sabe em que limite que esse tema realmente vai poder ser resolvido como um tema de governança da internet. Bom, eu desejo para todos um evento bom, que a gente consiga se aprofundar nessas questões e, principalmente, que a gente consiga chegar às eleições com um arcabouço mínimo que garanta, vamos dizer, o fortalecimento da democracia, né? E que a gente consiga, através de regulamentos e leis, tentar botar um pouco de racionalidade naquilo que pode ser feito. E também não pode tentar prometer que vai se carregar água em cesto, né? Porque esse problema das fake news é muito complexo. Muito obrigado. Bom, eu agradeço também, como membro do Conselho do Comitê Gestor da Internet, a presença de todas e de todos. E acho que esse seminário tem um papel que todos aqui já realçaram, já reforçaram. Nós temos uma difícil tarefa de equilibrar aquilo que seria a proposição da denúncia, da restrição à mentira na disputa democrática, mas sem ter a ilusão de que a criminalização desse processo ou a ação descabida sobre ele poderia ter uma efetividade plena. E uma outra coisa que nos preocupa é que o combate da fake news não seja utilizado para cerceamento da liberdade de expressão, para censura e, mais do que isso, para perseguição de alguns discursos, né? Então, nós temos muita preocupação em encontrar um equilíbrio, sugerir boas práticas, tentar encontrar o mínimo de definições, porque é o seguinte, essa pauta veio dos Estados Unidos, de 2016. Isso aqui foi imposto, e a imprensa saiu junto com a mídia falando de fake news. Fake news acontece já há algum tempo, já há muito tempo nas eleições, né? Então, nós temos que ser claros dessa forma. E quando você tem plataformas de mensageria instantânea, que elas não são nítidas, a proliferação de mentiras, de exageros, por essas plataformas, elas, sem dúvida nenhuma, colocam um risco à formação da opinião bem informada. Só que tem um problema. A história do próprio Estados Unidos da América do Norte nos mostra que a democracia norte-americana convive com alto grau de mentira,
mas nenhuma democracia pode conviver com perseguição política e com censura. Então, esse equilíbrio é que a gente pretende encontrar aqui. A gente garantir as liberdades fundamentais, garantir a tripartição de poderes, o executivo executa, o legislativo legisla e o judiciário julga. E não organiza efetivamente comissões de atuação executiva. Né? Então, nós temos várias preocupações com boas práticas, com a defesa da democracia, e eu termino aqui novamente agradecendo a presença de todos e de todos. Nós vamos ter debates muito interessantes, espero que todos nós possamos contribuir. E quero dizer o seguinte, eu tenho muita preocupação com a democracia. Eu acho que é uma posição muito pessoal, nós vemos estados de exceção hoje, absurdamente agressivos, e ontem nós tivemos uma agressão à democracia. Eu não acho que poderia participar dessa abertura sem falar o seguinte, nós não podemos admitir que a democracia seja ameaçada por forças de segurança. Nós não podemos admitir, né, porque a democracia exige respeito à Constituição. Eu não vou admitir que ninguém, porque use uma arma ou porque tem uma força militar, possa ameaçar todos nós. Então, bom evento para todos nós e vamos defender a democracia. Obrigado. Eu, para encerrar, então, essa mesa de abertura, até inspirado pelas manifestações dos colegas, queria fazer, talvez, 3 provocações finais. A primeira que espero sirva de mote em algum momento para que essa discussão também seja posta sobre esse prisma, e isso dialoga um pouco com o que o Sérgio acabou de falar. O Supremo Tribunal Federal considerou a atividade de humorismo e caricatura, que são exemplos de deformação e de algum modo, aviltamento da personalidade, como constitucionais, através da famosa ADI dos humoristas. Então, nós temos aí um parâmetro constitucional no qual o exagero, a burla e, de algum modo, o aviltamento de personalidades foram considerados legítimos com base na liberdade de expressão. Seria possível estabelecer uma relação disso com a ideia das supostas fake news? Esse é um ponto muito interessante. Dialogando com o que foi falado pelo Faulhaber e pela Flávia, eu também lançaria uma segunda provocação. Nós temos um debate que vem do jornalismo a respeito, de certo modo, o Demi iniciou essa provocação com a recuperação da frase de Pôncio Pilatos sobre o que é verdade e, de certo modo, repercute a visão dos pré-socráticos. Aquilo que é e o que não é, e que os titãs musicaram de maneira brilhante. Há aqui um debate que vem do jornalismo, que alternou o final do século XX. Aqui não seria possível falar em verdade jornalística. Não haveria objetividade possível em quem narra uma história, e, portanto, toda a verdade seria uma verdade subjetivamente comprometida. E, dos anos 80 para cá, uma tentativa de reafirmação da objetividade jornalística na narrativa de determinados fatos. Talvez o grande problema, e isso dialoga com as 3 manifestações, seja a perda do referencial quanto ao veículo propagador das informações. E aí eu coloco a última provocação. O debate de fake news não seria um debate maior sobre pluralismo de matrizes de produção de informação e a incapacidade de controlar essa pluralidade de matrizes de produção de informação. Portanto, essa provocação final talvez seja uma mensagem que sintetiza o que todos aqui colocaram, e um convite a que esse nosso seminário seja extremamente rico, produtivo e deixe para a sociedade os resultados esperados e profícuos. Muito obrigado, e eu declaro desfeita a mesa.